Bom dia pessoal, mais um meio-dia sem meias palavras e hoje o nosso assunto é colesterol e infarto. Será mesmo que o colesterol é o grande vilão e está aí linkado e é o culpado pelo grande número de infarto? Hoje a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo. A gente já discutiu isso em outros vídeos, a gente tem uma live muito legal, eu vou marcar depois aqui de novo o meu mestre, Dr. Ítalo Rachid. Tendo um tempo, corre lá. Essa live está gravada no YouTube. Foi muito interessante, uma conversa longa sobre doenças cardiovasculares e atualidade. Mas o que eu quero discutir hoje é que muito paciente meu tem um colesterol um pouco elevado e fica muito preocupado sobre se isso poderia estar levando a uma obstrução das artérias, e ao mesmo tempo os pacientes que têm colesterol normal já se tranquilizam que está tudo bem. E gente, a má notícia é que a coisa não funciona bem assim. Em 2005, teve um grande estudo que mostrou que 60% das pessoas infartadas em UTI tinham colesterol normal. Vamos entender melhor? Quer dizer que as pessoas que já tinham um infarto, que estavam na UTI, padecendo desse infarto, foi dosado o colesterol e não tinham problema nenhum. Então quer dizer que essas pessoas, elas iam ao cardiologista, elas faziam um exame de rotina, e se o cardiologista só se limitava a dosar colesterol, infelizmente ele não conseguiu prevenir o infarto, porque eles tinham colesterol normal. Como é que isso pode acontecer e por que o colesterol então é colocado como grande vilão, já que ter o colesterol baixo não me garante que eu não vá infartar? E na maioria das vezes também ter o colesterol alto não quer dizer que eu vá infartar. Eu só quero que vocês aprendam e que eu consiga transmitir essa ideia de que o colesterol é meramente uma molécula que está ali na cena do crime, que é na placa aterosclerótica dentro do meu endotélio, que foi ali para tentar dar uma cicatrizada naquele processo de lesão e que na verdade foi colocado como vilão, mas os outros culpados na verdade estão todos escondidos debaixo do tapete. Essa história vai ser longa, nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. Hoje nós vamos falar por que isso tudo acontece e amanhã a gente fala uma segunda parte para não ficar muito longo. Bom, mais ou menos na década de 60, o Dr. Anshel Keys era um fisiologista e ele resolveu fazer um experimento pegando óleo, gordura saturada, colocou ali a molécula de colesterol, injetou em coelhos e viu que aumentava a chance de infarto. Gente, só para deixar bem claro, os únicos dois animais da natureza hoje que podem ser acometidos dessa doença, infarto agudo do miocárdio ou entupimento dos vasos sanguíneos, somos nós e os cachorros. Você não vê infarto em coelho, infarto em galinha, infarto em zebra, porque, na verdade, o cachorro, bem como nós, se alimenta hoje de comida industrializada. Qual? Ou o cachorro come o que eu como, ou o cachorro come ração, geralmente feito de farinha de trigo, de uma série de conservantes, de estabilizantes, de óleo, né? Na maioria das vezes de gordura saturada. Enfim, ele fez esse experimento, achou que foi o colesterol a molécula culpada, desenvolveu essa hipótese lipídica que nunca foi comprovada e na década de 60 começou a culpar a gordura para tudo que acontecia de infarto ou de doença cardiovascular na vida do ser humano. A indústria do açúcar foi a época que mais vendeu. Exatamente na década de 60, a indústria do açúcar começou então a produzir sucrilhos, bebida açucarada e uma série de outras coisas para dar uma alternativa à população que então estava proibida de comer o quê? Ovo, manteiga, queijo, abacate, qualquer alimento rico em gordura. Bom, muita gente lucrou com isso. Quem não lucrou mesmo fomos nós, que tivemos uma série de tempo, uma má informação. Até que quando culminou nesse estudo de 2005 e hoje vários estudos provam que em se comparando dietas ricas em gordura com dietas ricas em carboidrato, a dieta rica em carboidrato refinado está muito mais relacionada a risco cardiovascular, a risco de infarto, a risco de AVC. Então, gente, essa notícia eu sei que tranquiliza vocês, porque vocês falam, nossa, Sibeli, eu posso voltar a comer meu ovo. Realmente o ovo não está diretamente relacionado aos problemas cardiovasculares. Mas essa notícia também entristece vocês, porque na maioria das vezes, quando o paciente procura o médico, ele quer uma resolução rápida da coisa. Então ele não quer que eu corte a farinha de trigo, o açúcar, o refinado. Na maioria das vezes ele não está disposto a fazer exercício todo dia, a mudar o hábito de vida, reduzir o estresse. E quando eu faço ali aquela receitinha daquele tão famoso remédio para baixar colesterol chamado estatinas, pode ser simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina, com a promessa de abaixar colesterol. Daqui 2 meses o paciente faz esse exame de sangue e vê que o colesterol abaixou. Ele ficava tranquilo, ele ficava feliz, ele dedicou somente a compra do remédio, a utilizar o remédio e acha que está fazendo uma boa escolha.
E não, gente, não tá. Vocês já viram que 60% dessas pessoas, mesmo tendo colesterol normal, vão acabar na UTI infartados. Sibeli, então como é que a coisa do colesterol aconteceu? Então isso desde a década de 60 começou a colocar em pauta. E o colesterol é o seguinte, a gente entenda que a nossa camada que reveste o endotélio é como se fosse um teflon. Teflon mesmo, da panela de teflon. Você sabe que aquele teflon é para não grudar nada, é exatamente um antiaderente, porque o nosso corpo é de uma perfeição sem tamanho. Na nossa fabricação, Deus foi tão perfeito que ele não queria que o nosso sangue ficasse coagulando ali. Ele não fez colesterol para ocluir as nossas artérias e a gente infartar. Então o nosso sangue flui porque por dentro desses vasos sanguíneos tem a camada, digamos assim, de teflon, é o tal do endotélio, com uma série de mecanismos defensivos para evitar aderência, para evitar a formação de placas, para evitar a formação de coágulos. Bom, na hora que essa camada rompe, do mesmo jeito que rompe ali o teflon, às vezes porque alguém futucou com uma colher que não era adequada, na maioria das vezes o que rompe a nossa camada do endotélio é dieta rica em carboidrato, com índice de glicose muito aumentado, tabagismo, ausência de atividade física e a presença de radicais livres. Nós já conversamos em outros vídeos sobre os radicais livres, hoje muito frequentes em quantidades muito aumentadas no nosso corpo. O tamanho é a exposição que nós temos hoje a produtos poluentes, intoxicantes, agrotóxicos e uma série de outros contaminantes. A presença dessas substâncias ali, ou do fumo, do radical livre, ou do excesso de glicose, rompe aquela proteção do teflon do nosso endotélio. O colesterol já está ali caminhando no sangue e ele às vezes fica dentro também da camada do endotélio, a tal da molécula do LDL, e ele vai ali para ajudar a reparar. Na hora que ele chega ali para ajudar a reparar, ali já aconteceu uma fofocaiada danada, né, gente? Rompeu a panela de teflon, rompeu a camada, o corpo já chama mecanismos defensivos próprios. São as tais das células inflamatórias. Elas chegam ali para falar, opa, o que tá rolando aqui que eu quero defender? Então ali tem a molécula do LDL para tentar cicatrizar e tem um monte de moléculas inflamatórias para dar o comando ali da coisa acontecer direitinho. O problema é que quando essa molécula de LDL, ela é englobada por essas células de defesa e ela está oxidada, ou seja, eu tinha muito mais produção de radical livre do que antioxidantes próprios, aí ela se transforma numa vilã. Então vamos aprender que o colesterol não é vilão, ele está na cena do crime com o objetivo inicial de nos ajudar. O colesterol é a base da formação de uma série de hormônios e eu vou deixar para conversar isso amanhã. Quando a gente pensa que está diminuindo e acabando com o colesterol, o que vem de efeitos ruins para o nosso corpo? Então ele estava ali naquela cena. E segundo, existe ali uma resposta inflamatória, mas essa resposta inflamatória foge ao controle do corpo. Essa molécula de colesterol LDL acaba se oxidando e assim pode-se começar a formação de uma placa de gordura naquela panelinha ali que era envolvida por esse teflon, que antes era antiaderente, mas depois de formar esse processo começa a aderir o sangue, começa a cada vez aumentar essa placa e podendo então acabar coagulando e culminando no infarto, se for no coração, num AVC, se for no cérebro, ou qualquer quadro de embolia em artérias do corpo, tanto pulmonar quanto de membros inferiores e superiores. Entendido esse mecanismo? Bom, hoje nós vamos parar por aqui, senão fica coisa demais. Amanhã nós vamos tentar entender que remédios para baixar colesterol podem me trazer uma série de malefícios. E porque às vezes eu tenho que individualizar, ver o que está acontecendo, por que o corpo está produzindo esse colesterol. E mais importante ainda, tentar trabalhar a inflamação não bem resolvida. E hoje, gente, com a história do Covid, isso tem ficado mais claro na cabeça de vocês. Porque vocês têm visto que na maioria das vezes, isso já ficou bem definido, não é o vírus que mata, é a resposta inflamatória desadaptada do ser humano que não vinha construindo saúde, pelo contrário, vinha construindo algo silencioso ali que mata a pessoa invadida pelo vírus. É a mesma coisa com a doença cardiovascular. Quando esse processo inflamatório começa ali na onde houve a ruptura do teflon que protege os vasos sanguíneos, aí sim, se a resposta inflamatória não está comedida, eu não tenho bastante antioxidante, meus radicais livres estão em controle, a minha dieta é anti-inflamatória, eu tenho baixo nível de glicose, aí a resposta inflamatória, se isso não está acontecendo, ela é grande, ela é disseminada e ela leva a toda essa produção dessa catástrofe vascular. Beijo, até amanhã, parte 2, se Deus quiser e Ele há de querer. Beijo!